Então, agora eu irei iniciar essa carreira confeccionando uma carreira de pontos estrela. Ó, aqui coincidiu de eu alcançar a altura de 18 centímetros e está aqui, ao centralizar a peça, né, para estar trabalhando do lado direito, eu fiquei aqui com o avesso dessa carreira. Porém, caso eu estivesse alcançado a medida e eu estivesse ficado aqui com o lado direito da carreira da base para trabalhar, não teria nenhum problema. Isso não irá alterar na textura dessa peça. Para iniciar o ponto estrela, eu já tenho aqui o ponto baixo. Eu vou fazer mais 2 correntes. 1, 2. Na primeira corrente que eu fiz, deixando uma corrente, puxo o fio. Venho aqui agora no ponto baixo, aqui eu fiquei com 2 fios. O fio da laçada e o fio que eu puxei agora. Venho aqui no ponto baixo anterior, né, do início aqui desse esquema, puxo novamente, ficando com 3 fios na agulha. Insiro novamente a agulha, agora, ó, no primeiro ponto aqui no espaço onde a gente fez esse ponto baixo, insiro a agulha, puxando esse fio, fico com 4 fios aqui na agulha, 4 fios. Novamente, agora eu insiro no próximo ponto, no espaço aqui do próximo ponto da carreira da base, puxando, ficando agora com 5 fios. Novamente, insiro aqui no próximo ponto a agulha, puxando aqui, ficando com 6 fios na agulha. Eu venho aqui, laço essa linha e puxo todos de uma só vez. Prendo esses fios com uma corrente. Para o próximo ponto, ó, eu tô aqui com a linha na agulha, eu vou inserir a agulha aqui no espaço dessa corrente que eu fiz para prender os fios do ponto anterior, ficando aqui com 2 fios na agulha. Insiro novamente aqui, ó, nesse espaço aqui, do lado desse último ponto aqui, ficando com 3 fios na agulha. Volto aqui, insiro a agulha aqui, ó, no espaço do último ponto aqui, do ponto anterior, ó, ficando com 4 fios na agulha e trabalho agora dessa mesma forma aqui nos 2 pontos seguintes, ó. No próximo espaço, insiro a agulha, puxo, ficando com 5 fios na agulha. Novamente, no próximo ponto, puxo aqui, ficando agora com 6 fios na agulha. Laço a linha, puxo aqui, tirando todos de vez. Fecho esses pontos com uma corrente, já dando forma a esse ponto estrela. Será somente repetições de pontos aqui nessa lateral aqui para o barrado da nossa saia. Vou confeccionar mais um com vocês. Insiro a agulha aqui no espaço da corrente, pegando o fio, ficando com 2 linhas aqui na agulha. Insiro novamente do ladinho aqui, ó, desse ponto aqui que a gente finalizou, ficando com 3 linhas. Insiro agora aqui no mesmo espaço onde a gente pegou a última laçada para formar esse ponto aqui, ó. Fico com 4 linhas. Vou novamente aqui no próximo ponto aqui da carreira da base, pego a linha, fico com 5. Novamente, pego a linha, fico com 6. Venho aqui, puxo esse fio, fechando todos. Fecho aqui com uma corrente, ficando com esse motivo encantador, que é o ponto estrela. Então, eu vou estar trabalhando aqui por toda a lateral da nossa saia, seguindo esse esquema, para estar formando aqui o ponto estrela, para dar aqui
esse acabamento encantador aqui para o nosso vestido Aurora. Então, como já expliquei aqui, será somente repetições desse ponto. Eu vou trabalhar aqui o meu. Ao chegar no final da carreira, eu volto aqui para finalizar, fechar essa carreira com vocês e iniciar a parte do busto. Caso ficou com dúvida, volte um pouquinho para não ficar muito repetitivo aqui na nossa videoaula e o nosso projeto ficar muito grande, muito extenso, com algo que você pode estar voltando um pouquinho e tirando as suas dúvidas. Você também pode estar deixando aqui mesmo a sua dúvida, que eu estarei vindo aqui responder, interagindo com vocês, tirando as dúvidas, passando orientações caso necessite. Confiram também nossas redes sociais, nosso Instagram está aqui no nosso perfil, vocês podem estar conferindo, clicando no link e seguindo também nosso Instagram. Lá eu passo todas as novidades iniciais que eu irei trazer aqui para vocês. Antes, eu divulgo lá no nosso Instagram. Sigam nossas redes sociais. Confiram também nossos cursos. O link está aqui também no nosso perfil, nossos cursos pagos que a gente tem disponível nesse mesmo formato, disponibilizando todas as medidas para cada faixa etária. Vão lá conferir nossos projetos. Eu vou trabalhar aqui em off, chegando aqui ao final, eu volto aqui para conferir com vocês. Eu costumo falar também que o crochê ele é uma ilusão de ótica. Você só nota direitinho todos os detalhes ao confeccionar em média algumas carreiras de cada ponto. Estou chegando aqui no final dessa carreira aqui do ponto estrela. Vim fechar esse último ponto aqui com vocês. Insiro a agulha no local da corrente, aqui no espacinho da corrente, onde eu fechei os pontos do motivo anterior. Insiro novamente a agulha aqui do lado da alça aqui do ponto anterior. Insiro aqui no mesmo espaço da alça do ponto anterior, fico com 4, venho aqui no próximo ponto, fico com 5 e venho aqui, fico com 6. Vocês podem estar aí se perguntando, Neia, e se quando eu chegar no final dessa carreira, eu chegando aí só tiver um ponto, o espaço de um ponto aqui de base? Sem problemas, você trabalhe somente nesse ponto e feche esse ponto estrela. Ou, se preferir, também você pode estar trabalhando nesse espaço aqui, onde você iniciou esse primeiro ponto da carreira aqui com os pontos estrelas. Confeccionei meu último ponto, fiz a corrente, venho aqui, aqui em cima, na corrente, onde a gente iniciou aqui o primeiro ponto e fecho com baixíssimo. Puxo a linha, tirando da corrente aqui que a gente fez para prender esse ponto e também puxando por as linhas aqui do ponto do início dessa carreira. Puxo a linha aqui. Vou cortar aqui, deixando em média aqui uns 20 centímetros, puxo esse fio aqui e já vamos estar fazendo o acabamento para essa parte aqui da barra da saia. Eu faço meus acabamentos dessa forma, porém você pode estar fazendo esse acabamento da forma que você preferir, pois cada crocheteira já tem o seu jeito de estar fazendo esses acabamentos. Eu puxo esse fio isolando essa carreira, depois com a própria agulha de crochê, eu insiro no meu trabalho e vou puxando essa linha, dando alguns pontos baixíssimos, prendendo novamente essa carreira. Vou intercalando aqui entre as carreiras para não ficar marcado o nosso trabalho. Vou descendo com esse fio aqui, vou puxando, dando alguns
pontos baixíssimos aqui com a própria agulha de crochê. Porém, vocês podem estar fazendo o acabamento da preferência de vocês. Dei aqui 4 nozinhos. Já vou cortar esse fio, ó. E vocês podem observar que fica um acabamento bem disfarçado. Eu não gosto de estar dando nozinhos na nossa peça. Ó. Como vocês podem estar observando, ó, aqui o acabamento, o fechamento de cada carreira fica bem visível, seguindo esses critérios, essas orientações que eu já passei aqui para vocês durante o processo da peça. Fica bem disfarçado, tanto do lado de fora da peça, quanto também no avesso da peça. Seguindo essas orientações, vocês vão conseguir estar também confeccionando essa peça com esses acabamentos impecáveis. Vamos conferir aqui as medidas para a nossa peça. Ó, ficamos aqui com uma lateral com 19 centímetros aqui, ó, de altura para a saia do nosso vestido Aurora, 19 centímetros, ó. Como vocês podem observar, com a minha tensão de ponto, utilizando esse fio, essa carreira em ponto estrela ficou em média com 1 centímetro de largura. Com uma largura aqui para nossa saia de 30 centímetros, ó, 30 centímetros. Essas medidas são com base no tamanho de 0 a 3 meses. Porém, para cada faixa etária, como já expliquei anteriormente, essas medidas se alteram. Para a faixa etária de 9 a 12 meses, o cordão inicial é com 50 centímetros e no final a gente obtém uma largura para cada parte de 32 centímetros e meio. Então, se atente para estar conferindo a faixa etária na qual você está trabalhando, as medidas referentes a cada faixa etária. Agora, vamos iniciar trabalhando aqui a parte do busto. Ó, a próxima carreira aqui, a primeira carreira aqui da parte do busto, nós vamos estar trabalhando uma carreira com pontos baixos, trabalhando aqui no avesso dessa parte. Então, vamos pegar a peça, virar e vamos trabalhar aqui no avesso, com uma carreira com pontos baixos. Eu já vou trabalhar aqui conduzindo esse fio aqui do início do nosso trabalho para já estar fazendo um acabamento. Eu vou inserir a agulha aqui nesse ponto, ó, no ponto do início do nosso trabalho. Pego o fio, já puxo, lembrando que esse é o jeito que eu inicio as minhas peças. Porém, você pode estar iniciando do jeito que preferir, de sua preferência. Já puxo esses 2 fios aqui, formando um ponto baixo. Solto também esse fio aqui do início e já vou continuar agora trabalhando um ponto baixo aqui para cada alça aqui do nosso cordão de correntes aqui do início do nosso trabalho. Ó, eu vou estar confeccionando um ponto baixo para cada alça aqui do nosso cordão do início aqui do trabalho. Já conduzi aqui esses 2 fios, que foi o do início agora dessa carreira e o do início do nosso trabalho. Então, já vou cortar, ó, pego os 2 fios, puxo um pouquinho e já corto. Ficando assim um acabamento invisível, sem nenhum nó e bem seguro. Então, vou trabalhar até o final aqui da nossa circunferência da cintura com pontos baixos. Chegando no final, eu volto aqui para finalizar essa carreira
e iniciar a próxima com vocês. Estou chegando aqui no final da carreira e vim finalizar essa carreira de pontos baixos aqui com vocês. Vamos trabalhar aqui até o último ponto. Esse aqui é o meu primeiro ponto aqui da base, então eu tenho que vir aqui e finalizar essa carreira pegando aqui essas duas alças do ponto inicial. Confecciono um ponto baixo. Vou virar o trabalho, ó, vou inserir a agulha, puxar o fio e formar um ponto baixo. Lembrando que nós estávamos trabalhando no avesso do nosso trabalho, né? Ó. Já desavessei a peça e vamos voltar trabalhando, ó, na parte que fica por baixo. A parte que fica por baixo será a parte onde a gente vai aplicar os botões. Então, a casa dos botões, o espaço para a casa dos botões ficará na parte de cima. Ó. Então, eu vou voltar trabalhando com essa carreira. Chegando aqui no final, nós já vamos estar aplicando o primeiro espaço aqui da casinha do primeiro botão para o nosso vestido Aurora. Essa próxima carreira, como vocês podem observar, ó, o início aqui das carreiras, eu trabalhei com meio ponto alto, só depois que eu apliquei o ponto estrela, ó, no início das carreiras e no final. Eu trabalhei com meio ponto. Então, vamos aqui estar confeccionando. Vamos medir aqui a quantidade de pontos necessárias aqui para essa largura aqui de 2 centímetros aqui no início do nosso trabalho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos é a quantidade de pontos necessária para essa largura aqui de 2 centímetros. Então, eu já tenho um aqui no início, 1, ó, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meios pontos altos é a quantidade de pontos necessária para essa largura de 2 centímetros. Pronto. Ao confeccionar os 2 centímetros em meio ponto, agora eu irei confeccionar o ponto estrela. Observem que a lógica de estar trabalhando essa carreira em pontos baixos no avesso da peça é que a próxima carreira eu tenho que estar trabalhando do lado direito da peça, que é a carreira em pontos estrela. Para formar esse ponto estrela, ao finalizar o meio ponto alto, eu vou ter que fazer 2 correntes. 1, 2. Confeccionei aqui essa corrente. Aí eu vou pular essa última corrente, vou vir aqui na primeira corrente e vou inserir a agulha, puxando o fio, ficando aqui com 2 alças na agulha. Novamente, venho aqui agora do lado do meio ponto, vou puxar a linha, ficando com 3 alças na agulha. Venho aqui, ó, no mesmo espaço onde eu confeccionei o meu ponto alto, novamente insiro agulha, ficando com 4 alças desse fio na agulha. Venho aqui trabalhar nos 2 próximos pontos da base, insiro agulha, puxo o fio, ficando com 5 alças. Novamente insiro agulha, puxando o fio, ficando agora com 6 alças desse ponto na agulha. Vou laçar a agulha aqui com a linha e puxar, tirando todos. Venho aqui prender todos com uma corrente. Vamos lá confeccionar mais um ponto estrela. Fechei esse ponto anterior, vou inserir a agulha aqui nesse espaço da corrente,
puxar o fio, ficando com duas laçadas, duas alças do fio aqui na agulha. Venho aqui, ó, aqui nessa última alça aqui do ponto que eu fiz, do ponto anterior, né, aqui, puxo uma alça, fico com 3. Venho aqui no mesmo espaço aqui da última alça que eu peguei aqui na base, insiro a agulha, fico com 4. Trabalho aqui nos próximos 2 pontos aqui da carreira da base. Insiro a agulha, puxo uma alça, fico com 5. Insiro a agulha, puxo outra alça, fico com 6 alças aqui na agulha. Laço a agulha, puxo todos, fecho com ponto baixo. Vou fazer mais um. Insiro a agulha aqui na corrente, puxo o fio ficando com 2 laçadas aqui na agulha. Venho aqui ao lado da última laçada aqui do ponto anterior, insiro a agulha, mais uma vez fico com 3 alças na agulha. Insiro novamente, agora aqui, ó, no início aqui, no mesmo espaço onde eu puxei o fio aqui da última alça aqui desse ponto anterior, ó, no mesmo espaço, puxo, fico com 4 linhas na agulha. Trabalho aqui nos 2 próximos pontos, puxo uma vez, insiro a agulha 2 vezes, ficando com 6 linhas na agulha. Laço a agulha, puxo e prendo todos com uma corrente. E essa será a sequência que nós vamos estar trabalhando por toda a lateral do nosso trabalho, até chegar no final aqui da circunferência do busto. Ao chegar aqui no final, eu vou repetir o processo do início da carreira. Vamos estar trabalhando 2 centímetros com meio ponto alto para finalizar essa carreira. E aqui nesse espaço eu já vou estar aplicando a casa para o primeiro botão aqui da nossa peça. Vou trabalhar, ao chegar lá no final, eu volto para finalizar essa carreira com vocês. Pois aqui será somente carreiras de repetições. No caso aqui, repetir os pontos estrela até chegar lá no final. Como falei anteriormente, o crochê, ele é uma ilusão de ótica. Você só vai notar direitinho a trama quando você confeccionar em média de 2 a 3 carreiras com ponto estrela. Aí fica bem notório a trama com esse ponto estrela. Tente sempre estar conferindo para estar com 6 alças, 6 linhas na agulha, para o nosso trabalho ficar com a trama toda certinha. Então, é bom estar sempre conferindo. Eu vou trabalhar aqui, chegando ao final, eu volto aqui para estar conferindo com vocês. Estou chegando aqui ao final dessa carreira e vim finalizar com vocês. Lembrando que aqui no final dessa carreira, nós vamos repetir o mesmo espaço que a gente confeccionou aqui no início, que foi de 2 centímetros em meio ponto alto, nós vamos estar repetindo aqui no final. Eu passo a orientação de estar trabalhando por medidas. Porém, quando na peça nós vamos estar confeccionando, por exemplo, 2 medidas iguais, e essas medidas são pequenas, são mínimas, eu costumo orientar que eu meça a quantidade aqui em centímetro e conte a quantidade de pontos utilizada nesse espaço em centímetros para estar trabalhando na outra parte contando os pontos. Por exemplo, aqui eu medi 2 centímetros, na minha tensão de pontos foram necessários 6 pontos. Então, aqui não há necessidade de eu estar medindo novamente com a fita métrica. Eu irei trabalhar os 6 pontos que foram suficientes aqui para esse espaço, aqui nessa parte. Então, aqui eu vou trabalhar 6 pontos em meio ponto alto, que é a largura de 2 centímetros. Então, aqui eu tenho um,
que é do início da carreira. Essas duas alcinhas aqui contam como um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já vou destacar aqui esses 6 pontos aqui. Irei destacar aqui os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou trabalhar aqui confeccionando um ponto estrela. Vamos ver aqui, ó. Tira a agulha, pega um fio, vem aqui do lado do ponto anterior, pega outro fio, 3, insiro aqui no mesmo espaço do ponto, 4, vem aqui nos 2 próximos, ó, e já pego o fio. Fecho esse ponto com uma corrente. Se vocês observarem aqui, eu fiquei com um ponto. Eu vou trabalhar um ponto estrela, porém esse ponto estrela aqui, ele vai ficar com 5 alças. Peguei 3 aqui, venho aqui no espaço, pego mais uma 4, venho nesse ponto aqui, ó, porque eu só tinha um ponto de base, pego ficando esse ponto estrela com 5 alças. Não vai alterar visualmente no nosso trabalho. Fecho esse ponto estrela e os demais aqui serão em meio ponto alto. Meio ponto alto. Lembrando que nesse espaço aqui nós já vamos estar aplicando espaço para a primeira casa do botão. Para estar confeccionando essa casa, eu vou deixar aqui um espaço de 1 centímetro e já vou estar aplicando o espaço da casa. Ó, 1 centímetro. Deixa eu medir aqui com vocês. Ó. 1 centímetro aqui na minha tensão de pontos, ó, ele fica em média com 3 pontos, ó, 1 centímetro. Eu vou medir aqui mais no meio para que vocês tenham mais ou menos a base, porque no início aquele ponto baixo ele confunde um pouco. Ó, eu tenho em média aqui 3 pontos, né, ó, 3 pontos aqui para 1 centímetro. Então, eu irei deixar 3 pontos aqui no início, referente a 1 centímetro. 3 pontos. 3 pontos que são referentes a 1 centímetro. Eu irei utilizar, nesse tamanho, um botão com, em média, esse botãozinho que eu irei utilizar, em média, 1 centímetro, ó. 1 centímetro e um pouquinho. Medi aqui com a casa de número 3. Para vocês se certificarem direitinho, ó. Em média, 1 centímetro esse botão. Porém, vocês podem estarem optando por utilizar o botão de sua preferência. Eu optei por estar utilizando esse tamanho. Então, para a casa desse botão de 1 centímetro em média, eu irei confeccionar da seguinte forma. Eu irei confeccionar deixando somente um ponto para o espaço dessa corrente. Então, eu irei deixar esse ponto aqui para o espaço da corrente. Vamos lá. Fiz a corrente aqui, fechando esse ponto. Eu venho aqui no próximo ponto e já faço um meio ponto. Aqui eu tenho 2 pontos até chegar no marcador. Vou trabalhar aqui no próximo, deixando somente um ponto para a casa, para o espaço da casa. Aqui eu vou fazer uma corrente. Essa corrente que irá substituir esse ponto aqui da casa, eu faço ela meia folgada, um pouco folgada, eu não faço ela apertada, ó. Ela tá ficando um pouco folgada. Laço a agulha e aí sim, trabalho os 3 pontos aqui, ó, referente a 1 centímetro aqui de largura. Ó. Trabalho aqui os 3 pontos. Ó. Ficando
dessa forma o espaço aqui da casa dos botões. Viro o trabalho e vou voltar a continuar trabalhando aqui com meio ponto alto aqui nessa parte, ó, insiro a agulha, puxo o fio formando um ponto baixo, laço a agulha, venho aqui trabalhando meio ponto alto. Vou continuar trabalhando aqui, ó, com meio ponto alto. No espaço aqui da casa do botão, eu trabalho um meio ponto alto. E vou seguir trabalhando com meio ponto alto até esse meio ponto alto aqui desse esquema, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo ponto aqui, no próximo ponto, eu já tenho aqui, ó, o ponto estrela, ó, o ponto estrela que eu trabalhei na carreira anterior. Vamos voltar agora trabalhando sobre esses pontos estrela com ponto baixo, ó. No início da carreira, eu trabalhei com meio ponto alto, né? Nesse espaço aqui que fica a casa dos botões e os botões. Porém, para o ponto estrela, eu vou trabalhar com ponto baixo. Eu vou estar colocando 2 pontos baixos no espaço da corrente que eu fechei esse ponto estrela. Ó, se vocês observarem, trabalhei aqui no último ponto. Aqui eu tenho, ó, a corrente. Deixa eu colocar direitinho aqui a agulha para vocês verem. Ó, aqui eu tenho o espaço, ó, da corrente que eu fechei esse ponto estrela. Então, nós vamos estar trabalhando aqui no avesso, no espaço da corrente que eu fechei esse ponto estrela, colocando 2 pontos baixos. Ó, se vocês observarem, o ponto aqui da corrente, ele fica mais baixo um pouquinho, ó, ó. Então, esse ponto aqui que fica mais baixo um pouquinho, ele é o ponto da corrente que eu fechei o ponto, ó. Ele fica mais baixo um pouquinho. Então, nesses pontos mais baixos, nós vamos estar fazendo 2 pontos baixos. Vou confeccionar aqui um pouco para vocês observarem. Ó. Estou aqui, venho aqui no próximo ponto baixo, aqui, ó, mais baixo, que é o espaço da corrente, confecciono 2 pontos baixos. No próximo espaço aqui, ó, eu pulo 1, que é esse espaço aqui, ó, trabalho aqui no mais baixo, 2 pontos baixos, pulo esse espaço aqui que fica mais altinho, venho aqui no ponto aqui onde fica mais baixo, que é o espaço da corrente, ó, onde eu fechei o ponto estrela na carreira anterior, ó, deixo esse espaço aqui que fica mais alto e trabalho aqui nesse espaço que fica mais baixo, ó, trabalhando 2 pontos baixos. Observem, eu pulo esse espaço que fica mais alto, venho aqui, faço 2 pontos baixos. Pulo esse aqui, venho nesse aqui que fica mais baixo. Ó, pulo esse espaço, venho nesse que fica mais baixo e aplico 2 pontos baixos. Ó. Vou vir aqui pra gente se certificar, ó, de que a gente estava trabalhando no espaço aqui da corrente que a gente fechou o ponto estrela. Como falei com vocês, crochê é uma ilusão de ótica. À medida que a gente for confeccionando, essa modelagem, essa trama vai aparecendo. Então, eu vou continuar confeccionando aqui em off até chegar aqui nessa parte do meio ponto e eu venho finalizar aqui com vocês. Estou chegando aqui no final dessa carreira e vim finalizar aqui com vocês, ó. 2 pontos baixos, aqui eu tenho o último ponto estrela, ó. Venho aqui nesse ponto, que é a corrente, aqui onde eu fechei esse ponto estrela.
confecciono 2 pontos baixos. Em seguida, continuo aqui trabalhando um meio ponto alto para cada meio ponto alto aqui da base, ó. Trabalho aqui até o último ponto aqui dessa base, ó. Pegando aqui as 2 alcinhas que foi do ponto inicial aqui dessa carreira, ó. Meio ponto. Viro o trabalho e nessa parte aqui eu continuo trabalhando com o meio ponto, ó. Insiro a agulha, pego o fio, formo um ponto baixo, laço a agulha, sigo trabalhando aqui os 6 meios pontos altos, contando com o ponto baixo inicial, ó, para essa parte aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegando aqui novamente agora, eu vou voltar trabalhando com o ponto estrela. Trabalhei aqui meu último meio ponto, eu vou fazer uma corrente e já vou descer trabalhando com o ponto estrela. Vou inserir a agulha aqui do lado do meio ponto alto, fico com 2 linhas. Como na base aqui eu tinha feito 2 pontos baixos, né? Aqui no final eu tô com esses 2 pontos baixos aqui. Então, tô com 2 linhas na agulha. Eu venho aqui, ó, no mesmo espaço aqui do ponto alto, pego uma linha, ficando com 3. Venho aqui no primeiro ponto baixo da base, pego uma linha, ficando com 4. No outro ponto baixo, pego uma linha, ficando com 5. E aqui nesse outro ponto baixo, pego outra linha, ficando com 6. Puxo e fecho com uma corrente. Tendo aqui um ponto estrela. Novamente, ponto estrela. Insiro a agulha, pego uma laçada, venho aqui do lado da alça, pego outra laçada no mesmo espaço dessa última alça, outra laçada, ficando aqui com 4 linhas aqui na agulha. Venho aqui no próximo ponto, uma laçada e aqui novamente outra laçada, ficando com 6 fios na agulha, fecho, puxando todas, finalizo com uma corrente. Eu vou trabalhar aqui até chegar novamente aqui no último motivo, para estar finalizando a carreira com meio ponto e venho finalizar com vocês. Estou chegando aqui no final da carreira e vim finalizar aqui esse último ponto estrela aqui com vocês. Ó, finalizei aqui o último ponto estrela. Fiz a corrente, vou trabalhar aqui nesse mesmo espaço onde finalizei o ponto estrela com meio ponto. Vou trabalhar aqui esse espaço em meio ponto, chegando ao final aqui da carreira. Ó, aqui ainda tem um ponto. Nós vamos estar trabalhando aqui, pegando essas 2 alças aqui, que foi do ponto baixo inicial da base. Finalizei aqui com mais um meio ponto alto, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto aqui da base, que no caso é o último da carreira da base, vou inserir a agulha, formar o ponto baixo, laço e volto trabalhando com meio ponto alto aqui para esse espaço de 2 centímetros aqui no início do busto. Ao confeccionar o último meio ponto alto, ó, eu vou continuar
continuar trabalhando aqui no avesso com pontos baixos, sendo 2 pontos para cada um ponto estrela, trabalhando 2 pontos baixos no espaço da corrente feito na carreira anterior para fechar esse ponto estrela. Então, nesse espaço, eu vou estar confeccionando 2 pontos baixos. Ó, como falei anteriormente, esse espaço aqui no avesso, ele é destacado por ele ficar mais baixo um pouquinho. Por exemplo, aqui é o ponto estrela, já aqui é o ponto baixo, onde a gente fechou esse ponto estrela. Ó. Vou confeccionar por toda a lateral essa carreira em pontos baixos. Vou confeccionar dessa maneira, intercalando entre uma carreira de ponto estrelas com uma carreira em pontos baixos, até alcançar uma altura de 4 centímetros aqui nessa base, para a partir daí aplicarmos as medidas para trabalhar as partes do busto isolada, ou seja, vamos trabalhar a parte da frente e a parte das costas separadamente. Ó. Como eu já trabalhei aqui com vocês as primeiras carreiras, já passando as orientações de como será esse nosso trabalho, essa nossa parte aqui do vestido, que será o busto. Então, eu vou trabalhar aqui em off, ao alcançar 4 centímetros de altura, medindo a partir da primeira carreira de pontos baixos, trabalhado aqui para o busto, eu volto aqui para continuar com vocês. Ó, observem que eu estou trabalhando no avesso, colocando 2 pontos baixos para cada corrente, onde a gente fechou esse ponto estrela da base. E observem que já dá para notar que o ponto estrela, a trama perfeita que esse ponto forma. Eu vou trabalhar aqui em off, ao alcançar 4 centímetros aqui de altura, medindo aqui a partir dessa primeira carreira aqui de pontos baixos, eu volto aqui para passar para a próxima fase aqui com vocês. Já alcancei aqui a medida de 4 centímetros de altura, vim conferir aqui com vocês. Então, nós vamos medir 4 centímetros a partir dessa carreira em pontos baixos, confeccionada aqui para iniciar o busto. Alcançamos esses 4 centímetros aqui, agora vamos estar aplicando as marcações aqui, para a gente estar iniciando a parte aqui para formar as alças. Então, aqui eu tenho uma altura de 4 centímetros. E aqui também nós já vamos estar destacando o espaço para a outra casa do botão, do segundo botão. Pois, para esse tamanho de 0 a 3 meses que eu estou aqui confeccionando com vocês, o espaço para a casa do botão, ó, como vocês podem conferir, o espaço para a casa do botão é de 3,5 centímetros. Esse espaço de 3,5 centímetros, nós vamos estar medindo a partir da carreira onde a gente aplicou a casa do primeiro botão. Se atentem para estar conferindo essas medidas, pois ela se altera para cada tamanho, para cada faixa etária. Ó, vamos conferir aqui outro tamanho, só para vocês se atentarem nessas medidas. Aqui eu tenho o tamanho de 18 a 24 meses. Observem que, para esse tamanho, eu não apliquei as medidas aqui na imagem, pois esse esquema aqui se alterou. Aqui, para essa altura aqui da base, ou altura
da segunda base, pois eu utilizei esse aqui como primeira base e aqui eu tenho uma segunda base, onde depois eu irei confeccionar a altura da alça. Então, a altura da segunda base, que compreende essa parte aqui, ela está com 18 centímetros. Então, eu aumentei aqui a quantidade de botões. Essa observação está aqui do lado, ó. Para essa faixa etária, eu utilizei 5 botões com um espaçamento de 4 centímetros entre ambos. Então, vou colocar o primeiro. Ao alcançar 4 centímetros de altura, já vou estar colocando o segundo. Ao alcançar 4 centímetros de altura, já vou colocar o terceiro e assim sucessivamente. Então, vocês se atentem para estar conferindo essas informações para o tamanho que vocês estiverem desenvolvendo. Então, vamos conferir aqui as medidas para a faixa etária de 0 a 3 meses. Que a altura do botão é de 3,5 centímetros e meio de um para o outro. Então, aqui eu alcancei 4 centímetros de altura total, né? Medindo aqui a partir da carreira em pontos baixos, onde eu confeccionei aqui o busto. Então, vamos medir aqui, ó, e vamos se certificar que eu tenho aqui 3,5 centímetros de altura, ó, 3,5, medindo a partir da carreira, aqui onde eu apliquei, o espaço para a primeira casa do botão. Eu tenho aqui uma altura de 3,5 centímetros aqui, ó. Então, nessa carreira aqui, eu já vou estar aplicando o espaço para a próxima casa. Já vou até destacar aqui. Pronto. Já destaquei aqui a medida aqui do espaço da casa. Vamos aqui, está ultrapassando certinho aqui, ó, os 2 centímetros de uma parte sobre a outra, né? Já destaquei aqui, vou prender aqui, vou utilizar agulha para ficar bem seguro. Para estarmos destacando as medidas para confeccionar as partes do nosso busto.